Fala, meu povo, aqui é o professor Bruno Garcia Redondo, novos vídeos aqui de processo civil para o canal. Vamos prosseguir aqui no estudo de recursos, especificamente do recurso de apelação. Prosseguindo com os temas de apelação, a gente tem agora que ver outros temas ainda antes do procedimento. Primeiro grande tema de apelação que eu quero trazer, já visto o cabimento no vídeo anterior, vamos lá, aplicação de determinadas regras da apelação a outros recursos. A apelação que vem lá, eu já mencionei para vocês mais cedo, do artigo 1009 a 1014, ela tem alguns regramentos que às vezes vêm dentro dos artigos de apelação, mas podem ser aplicáveis a outros recursos. Por exemplo, o doutrina diz que o artigo 1013, parágrafos 1º a 3º, 1013 ainda que venham dentro de apelação, podem eventualmente ser aplicados em outros recursos. Então é curioso que dentro do tópico de apelação tem regras específicas da apelação e há regras que não têm o menor problema de serem aplicadas em outros recursos. Prazo para interposição de apelação e contra-razões. Regra geral, 15 dias. Artigo 1003, parágrafo 5º. Prazo de modo geral dos recursos, 15 dias, salvo embargo de declaração que o prazo é 5. Então, apelação, prazo de 15 dias, artigo 1003, parágrafo 5º. Existem algumas apelações ou alguns recursos contra sentenças em que o prazo vai ser menor do que 15. Nós temos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, um recurso lá no artigo 198, inciso 2, e aquele recurso contra aquela sentença, o prazo não é de 15, o prazo é de 10. Nós temos os juizados especiais cíveis, eu já falei, artigo 41, 42 lá, da Lei 9.099 de 95, o prazo daquele recurso vulgarmente chamado de nominado na prática forense, para mim e para alguns autores não tem o menor problema em chamar de apelação, chama de apelação de recurso nominado, o prazo pela lei dos juizados é de 10 dias, tá? Então, a regra geral ser 15 pelo CPC, salvo quando uma legislação especial extravagante trouxer um prazo diferenciado para aquele recurso. Regularidade formal. E aí, quando eu falo de prazo, cabimento, regularidade formal, vejo que eu estou fazendo o estudo da apelação a princípio pelos requisitos de admissibilidade, né? Requisitos de admissibilidade gerais que estudamos no vídeo de requisitos de admissibilidade de recursos. Estou falando de vários dos requisitos de admissibilidade da apelação para que, todos preenchidos, a apelação possa ter o juízo de mérito exercido. Sobre regularidade formal, por exemplo, a forma. A petição sempre escrita. Não há apelação oral no CPC. Então, sempre por escrito. Você pode fazer até no primeiro dia, mas mesmo fazendo no primeiro dia tem que ser por escrito. Razões recursais têm que ser apresentadas no próprio corpo da petição. Então, você traz a petição de apelação e as razões, a fundamentação do seu recurso tem que vir na própria petição. Há uma prática forense em que às vezes se divide em duas petições, uma petição de interposição e uma petição de razões recursais. O que importa é que elas têm que ser protocoladas no mesmo momento. Se erradamente você fizer duas petições, uma petição de uma folha de interposição e razões da 2 em diante, que sejam grampeadas juntas ou no mesmo documento do processo eletrônico e protocoladas no mesmo momento, que pelo CPC, forma escrita em única petição. Por que às vezes se faz duas petições na prática forense? Porque você protocola, o órgão de interposição de protocolo da apelação é a primeira instância, ela vai para a vara, mas quem julga o mérito da apelação é o desembargador, segunda instância, tribunal local. Então, se você protocola a primeira petição para a vara, há quem gosta de fazer uma petição dirigida à vara. Mas sabendo que quem vai ler as razões é desembargador, tribunal, câmara ou turma. Aí gosta de colocar uma segunda petição falando assim, ó, juiz, receba a apelação, vara. Aí segunda folha, desembargadores que vão ler o recurso, segunda instância, essas são as razões. Como são um órgão de interposição e um órgão de julgamento, costumam fazer duas petições. A petição para interposição, dirigida ao juiz vara, e as razões dizendo ali em cima que é para tribunal desembargador. Não precisa fazer duas petições, pode fazer uma só. Você faz uma petição dirigida à vara, que é onde você vai interpor, vara, eu comprovo lá prazo, etc., requisito de admissibilidade, folha seguinte, razões. Não precisa explicar que as razões vão ser lidas por desembargador, ele já sabe. Você poderia colocar as razões direto, o primeiro tópico ali do seu fundamento do recurso já, sem fazer formalmente duas petições com duas assinaturas. Mas pensem, o princípio da instrumentalidade das formas e do processo. O processo não é um fim em si mesmo. Errou, fez duas petições, botou duas assinaturas, mas juntou tudo e protocolou num único ato. O mérito tem que prevalecer sobre a forma, o mérito tem que prevalecer sobre formalidades excessivas. Então vão ser aceitas, sejam duas petições, sejam uma, o que importa é que seja sempre um único protocolo. Para quê? Para evitar preclusão, porque lembrem que você não pode protocolar um recurso e depois complementar o recurso. Preclusão temporal e preclusão consumativa.
Então eu teria que tomar muito cuidado para ver se protocolar a petição de interposição e gastar um tempinho para protocolar razões, a segunda petição vai ter preclusão temporal e consumativa, não vai ser lida. E aí, se só se considerar a petição de interposição sem razões, essa petição não vai ser conhecida, o juízo de admissibilidade negativo, por quê? Porque falta razões. O relator vai negar a admissibilidade pela violação ao princípio da dialeticidade. Lembrem do 932, poderes do relator, inciso 3, vai não conhecer de recurso inadmissível, infundado, ou que não impugne, não traga razões que impugnem especificadamente a decisão. Petição recursal sem razões leva ao não conhecimento do recurso. Por isso tem que ter muito cuidado para não protocolar separado ou num momento temporal muito distante em que algum julgador pudesse vir a dizer que houve preclusão. Órgão de interposição, como eu falei, artigo 1010, juízo de primeira instância, vara prolatora da decisão, mas o órgão julgador, 1010, parágrafo 3º, é a segunda instância, o tribunal local, por exemplo, TJ ou TRF. Conteúdo da apelação, artigo 1010, tem que trazer nome, qualificação das partes. Inciso 2, exposição de fato e direito. Inciso 3, as razões do pedido de reforma ou o pedido da decretação da nulidade. Inciso 4, um pedido de nova decisão. Vamos lembrar um pouquinho efeitos. Já estudamos efeitos dos recursos lá na aula de teoria geral dos recursos. Ok. Efeitos aqui trazendo para a apelação. Artigo 1013. Efeito devolutivo da apelação. Ele é o mais amplo. Pode-se recorrer de todos os capítulos impugnáveis. Todos os capítulos da sentença contrários ao recorrente podem ser impugnados em apelação e mais. Todas as interlocutórias anteriores não sujeitas a agravo podem ser impugnadas e elas, em cada uma delas, todos os capítulos desfavoráveis podem ser impugnados na apelação. Então você pode ter recurso à apelação total ou apelação parcial, lembrem? Então, efeito devolutivo, toda a matéria contrária em todas as interlocutórias não agraváveis e na sentença são levadas pela possibilidade do recorrente querer recorrer num recurso total de apelação, impugnar 100% dos capítulos impugnáveis ou fazer uma apelação parcial, não recorrer obrigatoriamente de todos os capítulos impugnáveis. Mas se lembre, os capítulos impugnáveis, porém não impugnados, precluem de imediato, transitam em julgado de imediato. Então, o capítulo recorrível que não for recorrido, transita em julgado e se transforma em imutável e indiscutível. Ele se estabiliza. Então, sobre o efeito evolutivo, vamos lá. Quanto à extensão, 1013, caput, parágrafo 1º. O recorrente, o apelante, é que define se ele recorre de todos os capítulos ou de apenas alguns. Em relação às decisões interlocutórias, idem. Decisão não recorrida, preclui. Decisão recorrível, tinha 3 pontos impugnáveis, só recorre de um. Os outros 2 não impugnados, transitam em julgado, também preclui de imediato. E quanto à profundidade do efeito evolutivo da apelação, 1013, parágrafos 1º e 2º. Dentro do capítulo impugnado, ou seja, o capítulo que não transita em julgado, você tem efeito evolutivo em profundidade, chamado, para alguns, de efeito translativo. São levadas para o tribunal junto questões suscitadas e discutidas no processo, mas não decididas, questões anteriores à sentença, questões não suscitadas pelas partes, mas que podem ser conhecidas ex officio pelos julgadores, claro que respeitando o contraditório antes de decidir. Então, tudo aquilo que se aplica em efeito evolutivo, na aula de teoria geral, a gente traz aqui para a apelação. A apelação tem uma questão importante, que é o julgamento imediato do mérito. Alguns chamam de causa madura em apelação. O que é julgamento imediato do mérito de apelação ou causa madura em apelação? Artigo 1013, parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal pode decidir desde logo o mérito quando? Então vejam que o tribunal vai julgar o mérito pela primeira vez. Apesar da causa ter tramitado em primeira instância de sentença, por algum motivo, eu vou falar quais são os possíveis motivos, o juiz não tecnicamente analisou o mérito. E não tendo se aprofundado no mérito, que ele deu uma decisão com o outro, acolhendo uma outra tese, o tribunal vai achar que esse fundamento do juiz não procede, aí reforma a decisão do juiz, ou vou dar algum outro tipo de decisão afastando aquele fundamento, e aí, por não concordar com o fundamento que o juiz utilizou, o tribunal vai ter que enfrentar pela primeira vez aqueles temas de mérito. E a dúvida é, o tribunal pode, em segunda instância, enfrentar pela primeira vez temas de mérito, ou ele deveria determinar a baixa dos autos para o juízo de primeira instância se manifestar pela primeira vez sobre questões que não se manifestou? Você poderia pensar assim, poxa, se o tribunal falar pela primeira vez já em segunda instância, teria uma supressão de instância? Você está ignorando a primeira instância que não se manifestou?
e o tribunal está falando pela primeira vez de um assunto suprimindo, que é supressão de instância, só que ela é legalmente autorizada. O tribunal pode julgar o mérito diretamente pela primeira vez quando presentes as situações autorizadoras do artigo 1013, parágrafo 3º. É uma supressão de instância não indevida, legitimada. Vamos analisar a hipótese de cabimento. Inciso 1. Quando reformar sentença fundada no 485. E 1013, parágrafo 4º. Quando afastar também sentença de prescrição e decadência. Pensem, o juiz dá o processo corre todo, causa está madura, só que o juiz extingue por vício processual, artigo 485, ilegitimidade passiva. Aí o autor recorre à apelação. O réu não é ilegítimo do ponto de vista passivo, ele pode ser réu. O tribunal concorda com a tese da apelação, realmente, o réu é parte legítima. Afasta a causa do 485. Quando afasta a causa do 485, o juiz não analisou o mérito, ele deu uma sentença em resolução de mérito, mas se a causa estiver madura, ou seja, versar sobre matéria exclusivamente de direito, ou versando sobre matéria de direito e de fato também, não houver necessidade de outras provas, então o requisito é sempre a causa estar madura para julgamento imediato. Sempre está madura quando é causa apenas sobre matéria jurídica, matéria de direito, ou se debate direito e fatos, já houve produção de provas sobre direito e fatos, não exige provas complementares. O processo rolou todo e por algum equívoco andou muito à toa para ser extinto no final por uma sentença sem resolução de mérito. O tribunal pode afastar a sentença do 485, dizer que a parte legítima e entrar no mérito. Julgar o mérito, por exemplo, avaliar a prova pericial, avaliar o depoimento da testemunha, avaliar os documentos que instruíram os anexos da petição inicial, da contestação e da réplica. Então o tribunal pode entrar no mérito pela primeira vez e já dar um acórdão de mérito quando reformar uma sentença sem resolução de mérito e a causa estiver madura, ou quando afastar uma sentença com resolução de mérito que reconhece prescrição e decadência. Prescrição e decadência são matérias de mérito, então a sentença é de mérito, mas vai que o juiz calculou o prazo errado. Calculou o prazo errado da prescrição da decadência, o tribunal afasta, o tribunal vai ter que entrar no mérito. E o mérito não foi analisado pelo juiz, apesar de ter dado uma sentença de mérito. Dá uma sentença de mérito, fala que o seu direito acabou por prescrição e decadência. Mas pense, o tribunal fala, não esperou o prazo. Então agora ele vai ter que analisar o contrato, o recibo de pagamento, as provas produzidas, enfim. Então afasta sentenças sem resolução de mérito ou a com resolução de mérito, que erradamente tivesse reconhecido prescrição ou decadência. Inciso 2. Quando o tribunal afastar sentença que decrete nulidade, quando o tribunal decretar a nulidade da sentença por ela violar o princípio chamado da congruência, então sentença deu mais do que pedido, ou deu algo diferente do pedido, o tribunal pode afastar e julgar o pedido corretamente pela primeira vez. Ou quando constatar omissão, era para ter julgado 2 pedidos, sentença julga um só. O sujeito erradamente não entra com embargo de declaração, ou entra, e o juiz nem lê os embargos de declaração e rejeita. E aí tem o segundo pedido não julgado. O tribunal vai afastar aquela sentença erradamente que não julgou o segundo pedido e pode julgar o pedido omisso, não julgado, já de uma vez em tribunal, se ele estiver maduro. E inciso 4, quando decretar nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A sentença até julgou o mérito, mas ela é nula porque não fundamentada, ou mal fundamentada, ou fundamentada apenas do ponto de vista formal, ou seja, violando o artigo 489. O tribunal pode julgar de uma vez o mérito, dando um acórdão corretamente fundamentado. Não precisaria baixar para a primeira instância. Então veja que requisitos para esse julgamento de mérito nessas hipóteses dos incisos é que a apelação seja conhecida, então juízo de admissibilidade positivo, que a causa esteja madura, ou seja, apenas debate a questão de direito, teses jurídicas, ou, debatendo direito e fato, não se exijam provas complementares para comprovar os fatos controvertidos. Existe uma polêmica sobre se exige requerimento expresso do apelante ou não. Alguns autores, por exemplo, Fred Dier Jr., professor Humberto Dório Jr., dizem que por ser hipótese excepcional exigir requerimento expresso, o apelante deveria falar: e afastando a sentença, quero que o tribunal julgue de uma vez. Mas outros autores, como por exemplo o professor Cândido Rangel Dinamarca, Alexandre Câmara, eles dizem que não se exigiria pedido do apelante. O apelante, quando apela, ele já sabe que quando ele pede para afastar aquela hipótese da sentença, o tribunal já poderia entrar no mérito. E fica a critério do tribunal e não do apelante saber se vai devolver para a primeira instância para o juiz julgar ou, se o tribunal quiser, ele já julga o mérito diretamente em segunda instância. Ainda sobre defeito evolutivo horizontal e extensão,
Esse julgamento do mérito diretamente pelo tribunal é sempre em relação ao capítulo recorrido. Tá? Então, se recorreu do dano material e no dano material foi erradamente extinto por ilegitimidade passiva, aí no dano material pode aplicar a teoria da causa madura. Se houve outros capítulos não foram recorridos, transitar em julgado. Aí não tem análise de mérito diretamente pelo tribunal. Então, esse julgamento imediato do mérito, em vez de baixar para a primeira instância, já julga direto na segunda, é só, obviamente, em relação aos capítulos recorridos. Porque esses apenas são os que ainda não se estabilizaram. E defeitos também podem ser corrigidos diretamente no tribunal, artigo 938, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Antes previsto para apelação, agora vem no 938, artigo geral, para recursos, cabe correção de defeitos processuais em tribunal. Eu mencionei nas minhas aulas de teoria geral dos recursos como é que se corrige defeitos em grau de tribunal. O tribunal pode reconhecer um defeito, paralisar, corrigir o defeito no próprio tribunal e prosseguir com o julgamento do recurso. Pode paralisar, determinar que a primeira instância corrija o ato, repratique o ato de forma correta e prossiga o julgamento no tribunal, ou pode já anular a decisão, determinar a baixa dos autos, que o processo retroage até o momento defeituoso, para que o ato seja corretamente refeito e a causa volte a andar em primeira instância e depois venha a ter a nova decisão em primeira instância. E assim vai. Essas três opções, vem lá no artigo 938, já estudado. Ainda sobre juízo de admissibilidade e admissibilidade da apelação, efeito regressivo. Lembrem também da minha aula de teoria geral, efeito regressivo é aquele que permite a retratação pelo próprio julgador. Lembrem, artigo 1010, apelação protocolada para o juiz. Primeira instância. O mérito vai ser julgado na segunda instância, desembargador. Porém, em algumas hipóteses de apelações, o juiz vai poder se retratar. Ele vai poder ler o conteúdo do recurso, ver que deu uma sentença errada e corrigir, dar uma decisão correta em substituição. Quando? Artigo 331. Sentenças que indeferem a petição inicial. O juiz erradamente achou que a petição inicial tinha um equívoco e intimou o autor para emendar artigo 321. O autor não corrigiu o defeito, até mesmo que ele achava que não tinha defeito. O juiz dá uma decisão indeferindo a petição inicial por um vício processual, artigo 331. Essa apelação, cabe retratação. Em vez de gastar tempo para o desembargador julgar a apelação, se o próprio juiz lendo a apelação vê que errou, e era para ter recebido a petição inicial, ele já se retrata, dá uma decisão recebendo a inicial, determinando a citação do réu. Também, na apelação do artigo 332, parágrafo 3º, decisão da improcedência liminar do pedido de sentença que aplique o artigo 332. Sentença contrária ao autor, antes mesmo de julgar o réu, aplicando supostamente um precedente forte que rejeite a tese do autor. A apelação, a princípio, vai ser julgada pelo tribunal, mas o juiz lê o conteúdo daquela apelação e fala: caramba, apliquei erradamente o precedente, é um caso em que não se aplica. Ele pode se retratar e, em vez de dar a sentença de improcedência do pedido que ele estava dando, se retrata, determina o recebimento da inicial e a citação do réu. Também de qualquer sentença terminativa, artigo 485, parágrafo 7º. Qualquer sentença sem resolução do mérito, cabe apelação. E nessas apelações contra as sentenças sem resolução do mérito, qualquer que seja o fundamento do artigo 485, qualquer defeito processual reconhecido, o juiz pode se retratar nessa apelação, ver que na verdade o defeito não existe, se retratar e determinar o prosseguimento do processo do ponto em que havia parado. Finalmente, por exemplo, em legislação extravagante, procedimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, apelação do artigo 198, inciso 7, por exemplo, aquela apelação ali tem efeito regressivo, juízo de retratação. Então, em casos pontuais, apelações contra sentenças sem resolução do mérito, uma sentença com resolução do mérito a 332, excepcionalmente a apelação tem efeito regressivo, o juiz pode se retratar. A regra geral é de sentenças com resolução do mérito que não seja do 332, que é a maior parte das sentenças, né, na prática forense, dessas não há juízo de retratação. Entra-se com a apelação, o juiz até pode achar que errou no mérito, mas não tem como fazer a retratação, corrigir o defeito. A apelação tem que subir e vai ter que ser julgada pelos desembargadores. Efeito suspensivo da apelação. Lembrem que também estudamos efeito suspensivo. Vamos falar aqui do automático ou apelegis. É aquele efeito suspensivo que, meramente protocolado, permanece sem produzir efeitos à sentença. O único recurso que tem efeito suspensivo automático ou apelegis ainda é a apelação. Todos os outros recursos não têm efeito suspensivo automático ou apelegis, então vai poder ter efeito suspensivo, lembrem, por força de decisão do julgador, ou apejúdice, ou até mesmo por negócio processual das partes. Então, apelação, regra geral, artigo 1012 caput.
efeito suspensivo automático ope legis, por força de lei, salvo as exceções do parágrafo 1º, incisos. Então, 1012, parágrafo 1º vai falar poucas apelações, caso em que a apelação não tenha efeito suspensivo automático, ou seja, a sentença é proferida hoje, primeiro dia do prazo para apelação, a sentença já está produzindo efeitos. Em paralelo, pode-se iniciar a execução provisória. Enquanto está correndo o prazo de apelação, enquanto ela é interposta, enquanto vai ser julgada, em paralelo cabe a execução provisória nessas hipóteses excepcionais do 1012, parágrafo 1º. Não entrou nas exceções do 1012, parágrafo 1º, a regra geral é a apelação ter efeito suspensivo automático, não lembrem. A sentença já nasce ineficaz. Fica ineficaz, não pode ser executada em 15 dias. Até o 15º dia, se protocolou a apelação, permanece ineficaz, não cabe execução provisória. A apelação vai ter contrarrazões vai para o tribunal, marca a sessão de julgamento, demorou 6 meses para julgar a apelação. Durante esses 6 meses, já que a apelação tinha efeito suspensivo automático, a sentença é ineficaz, não cabe execução provisória. Tem um acórdão julgando a apelação, os recursos seguintes não têm efeito suspensivo automático. A princípio, o acórdão começa a produzir efeitos, cabe execução provisória do acórdão, salvo se nos recursos seguintes você conseguir ganhar aquele efeito suspensivo ope judicis. Aí convencer um desembargador ou um ministro a dar um efeito suspensivo, volta a ficar ineficaz o acórdão e não cabe execução provisória até lá terminar a fase de recursão. Tá? Então, regra geral, a apelação tem efeito suspensivo automático, salvo quando versar sobre alguns temas específicos, alguns tipos de sentenças. E esses poucos tipos de sentenças cuja apelação não tem efeito suspensivo automático são sentenças importantes. São sentenças que dão providências que têm que ser executadas logo. Por isso que a lei pensa, é um caso grave, importante, para a lei, né? Para a lei é um caso grave, importante, e tem que começar a produzir efeitos desde logo. Então, independentemente de haver apelação ou não, começa a produzir efeitos de imediato. São esses os casos 1012, parágrafo 1º, inciso 1, a sentença que homologa divisão ou demarcação de terras. Divisão ou demarcação de terras é um procedimento especial. Até no meu canal aqui do YouTube tem uma pastinha de procedimentos especiais. Tem vídeo lá de ação de divisão ou demarcação de terras. Essa sentença aqui que homologa é a sentença da segunda fase da divisão ou demarcação. Divisão e demarcação tem 2 fases, 2 sentenças. Aí, da primeira sentença cabe apelação com efeito suspensivo automático, é a regra do caput. A segunda sentença do procedimento bifásico de divisão ou demarcação, essa segunda sentença é que cabe essa apelação sem efeito suspensivo automático. Então é da segunda sentença, a sentença da segunda fase da divisão ou demarcação de terras. Inciso 2, sentença que condena a pagar alimentos. Pense, alimentos não é essencial para a subsistência? O juiz achou que o cara é credor de alimentos, dá uma sentença. Aqueles alimentos têm que ser imediatamente executados enquanto, em paralelo, o condenado recorre. Então, a sentença que condena a pagar alimentos, apelação sem efeito suspensivo. Inciso 3, que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente embargos à execução, embargos do executado. É caso de sentença em execução, execução de título extrajudicial. Se, por exemplo, um cheque, um contrato, entra-se como execução. O devedor se defende por embargos. Os embargos à execução, em nome da defesa do devedor numa execução de título extra, são rejeitados, o título volta a produzir efeitos, você pode prosseguir com a execução, enquanto paralelo o sujeito apela. Então, decisão que rejeita a defesa do executado, essa decisão que rejeita a defesa produz efeito imediato para que a execução possa continuar correndo em paralelo. Inciso 4. Sentença que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Pedido para que seja iniciada a arbitragem, a sentença que julga procedente esse pedido, sentença produz efeito imediato. Sentença inciso 5, que confirma, concede ou revoga, e eu diria também a que modifica tutela provisória. Sentença que dá tutela provisória para conceder, confirmar, revogar, e aí eu e a doutrina acrescentamos, ou modificar tutela provisória, ou seja, versou sobre o tema tutela provisória, deu, negou, concedeu, modificou, mudou, o que quer que seja, falou sobre tutela provisória na sentença. O capítulo da tutela provisória, a apelação contra ele não tem efeito suspensivo automático, ele pode ser executado de imediato. Inciso 6, inciso novo do Código de 2015, não tinha no Código Velho. Inciso 6, sentença que decreta a interdição. Interditou alguém, retirou momentaneamente sua capacidade civil, nomeando um curador. Por que essa decisão tem que produzir efeito imediato, essa sentença? Para que o cara não possa celebrar negócio sem um curador. Porque pensando, se a sentença estiver correta, e o sujeito perdeu sua capacidade de discernimento, tem que ser interditado,
Se você não der o curador para ele logo, ele vai continuar praticando atos da vida civil sem curador, por exemplo, se prejudicando, dilapidando patrimônio, sendo enganado, sendo ludibriado, por falta de capacidade cognitiva, seja fruto de doença, idade, alguma coisa assim. Então ele está em risco, está em perigo, precisa de um protetor chamado curador, é interditado. Se o adversário desse sujeito interditado pudesse apelar com efeito suspensivo automático, o curador não seria nomeado, então o cara poderia continuar praticando atos ruins sem curador. Sentença que decreta a interdição produz efeitos de imediato, ou seja, é designado um curador dali para frente. Qualquer ato da vida civil que o interditado assinar sem o curador, ele já não se prejudica mais, aquele ato é nulo. Só os atos que o curador praticar, é que dali para frente, é que são válidos do ponto de vista do direito civil. Então, regra geral, apelação com efeito suspensivo automático não cabe execução em paralelo. Exceção, apelação sem efeito suspensivo automático apeleges, parágrafos do 1012, esses 6 temas. Mas, nessa hipótese de 6 temas, 1012, parágrafo 4º, ainda que não tenha efeito suspensivo automático, o apelante pode pedir efeito suspensivo excepcional. Não basta protocolar a apelação, tem que requerer o efeito e pedir. E aí segue a regra geral dos outros recursos que não têm efeito suspensivo automático. Nesses 6 incisos você pode pedir o efeito suspensivo excepcional, mas qual a grande dificuldade? Você tem que argumentar aparência de direito e risco de dano. Nos casos em que a apelação tem efeito suspensivo automático, você não tem que argumentar para ganhar efeito suspensivo. Já nasce ineficaz, protocolo de recurso em 15 permanece ineficaz, mesmo uma apelação totalmente infundada. Quando você está com recurso que não tem efeito suspensivo automático, você tem que trazer uma argumentação de risco de dano grave e imediato e ter uma aparência de direito no recurso. Então é um pouco mais difícil ganhar um efeito suspensivo. Você tem que convencer que talvez no mérito você tem razão e há um risco ainda que não dá para esperar o julgamento final colegiado. Pode-se pedir efeito suspensivo nessa hipótese, OP judicis. Forma de requerer efeito suspensivo nessas hipóteses dos incisos 1012, parágrafo 3º, incisos 1 e 2. Você peticiona diretamente para o tribunal, uma petição a livre distribuição para o tribunal. Se a apelação ainda não chegou no tribunal, exemplo, saiu a sentença. Primeiro dia começa a produzir efeitos. Eu tenho 15 para elaborar a apelação. Tenho 15 dias para elaborar a apelação, vou fazer uma apelação super bem fundamentada. Mas no primeiro dia o cara pode entrar com a execução em paralelo. Isso pode causar um prejuízo, essa execução em paralelo. Então já posso, mesmo antes do protocolo da apelação e de apelação chegar no tribunal, já protocolar uma petição no tribunal pedindo só o efeito suspensivo da futura apelação que vai chegar no tribunal. Isso é possível. Inciso 1 do 1012, parágrafo 3º. Petição, requerimento dirigido ao tribunal no período compreendido entre você, por exemplo, interpõe a apelação na primeira instância e ela ainda não foi distribuída no tribunal. Então há uma apelação em primeira instância, mas ainda está colhendo contra-razões, as contra-razões, ainda não subiu, já pode protocolar direto no tribunal a petição. A petição de efeito suspensivo é levada a livre distribuição, se não tiver nenhuma câmara ou turma já preventa, ou seja, não teve nenhum agravo de instrumento antes, dirigida a nenhum órgão colegiado, leva a livre distribuição pela primeira vez a petição. Aí quando a apelação que ainda está em primeira instância for subir, ela vai para o órgão que recebeu essa petição antecipada. A petição de efeito suspensivo torna prevento a Câmara e a apelação vai para esse órgão que recebeu a petição. Ou inciso 2, se já teve apelação e a apelação já está na mão de um relator, está na mão do relator ainda sem efeito suspensivo, e até mesmo o cara não pediu efeito suspensivo porque o adversário não começou a executar. A apelação está lá na mão do relator, o relator ainda não marcou a sessão de julgamento, não julgou, aí o beneficiário da sentença começa uma execução provisória. Começa uma execução provisória, surge a necessidade de suspender de imediato a execução provisória. Aí a apelação está lá sem a petição de efeito suspensivo, o sujeito já pode protocolar a petição dirigida ao relator que já está com a apelação ali distribuída a ele. Capítulos de sentença e efeitos diferentes de apelação. Lembre que a apelação pode ter vários capítulos, sempre que a sentença tiver vários capítulos. Sentença tendo vários capítulos, a apelação pode ter vários capítulos. E há capítulos da sentença que podem entrar no caput do 1012 e podem entrar no parágrafo 1º do 1012. Você pode ter um capítulo da sentença que dá tutela provisória e um capítulo da sentença normal. A apelação que eu quero falar pode ser recebida, cada capítulo dela com um efeito diferente. Então, capítulos da apelação que recorrem de capítulos de sentença do caput do 1012, nesses capítulos a apelação tem efeito suspensivo. Esses capítulos não podem ser executados de imediato. Já os capítulos da sentença que entram no 1012, parágrafo 1º, eles podem ser executados de imediato porque nesse ponto a apelação não vai ter efeito suspensivo naquele capítulo.
E para aquele capítulo da apelação que ela não tem efeito suspensivo automático, você pode protocolar essa petição ao tribunal ou ao relator, pedindo o efeito suspensivo excepcional. E finalmente, para terminar aqui, parte geral de apelação. Eu queria falar sobre inovação em apelação e rapidamente o procedimento da apelação. Vamos lá. Questões de fato novas podem ser apresentadas em apelação, sempre que presente a situação do artigo 493. Surgiu um fato novo depois da sentença, você pode alegá-lo pela primeira vez em apelação. Você não poderia alegar antes porque ele nem tinha sido praticado, nem tinha ocorrido ainda. Então, fato novo posterior à sentença pode ser alegado em apelação, artigo 493. Fato velho, artigo 1014, só pode ser alegado pela primeira vez em apelação se você comprovar que você não teve como alegar o fato velho antes. O fato é velho, mas você não tinha conhecimento. O fato era velho, mas você não tinha acesso a ele. Fato velho, que não se teve acesso, só tem conhecimento ou acesso pela primeira vez depois da sentença, você pode alegar o fato velho em apelação, comprovando esse impedimento, essa força maior para alegar o fato antes. Questões de direito novas podem ser alegadas pela primeira vez em apelação quando? As questões de direito que não precluem. Questões que podem, por exemplo, ser consideradas, entre aspas, matérias de ordem pública. Questões que podem ser apreciadas ex officio pelos julgadores. Questões relacionadas ao interesse público, que podem até mesmo ser conhecidas ex officio. A parte esqueceu de alegar em primeira instância, pode alegar pela primeira vez em apelação porque elas não precluem. Por exemplo, o réu não alegou ilegitimidade passiva. O juiz também não pensou no tema. Réu pode alegar ilegitimidade passiva pela primeira vez em apelação? Sim. Por quê? Porque é uma matéria com natureza de objeção, matéria que não preclui, matéria relacionada ao interesse público, a regularidade processual, o pressuposto processual, pode ser alegada pela primeira vez em apelação. E provas podem ser produzidas em apelação. Artigo 938, parágrafo 3º. Excepcionalmente cabe até mesmo produção de prova em apelação. E para terminar o procedimento é muito fácil, eu vou falar agora aqui o passo a passo do rito. Nós temos a sentença proferida e agora a gente divide o processamento da apelação em primeira instância e em segunda instância. Em primeira instância, sentença proferida. Início do curso de prazo de 15 dias para interposição. No primeiro ato, interposição da apelação, artigo 1010. Em primeira instância, em petição escrita ao juízo de primeira instância no prazo de 15 dias. 1010, parágrafo 1º. Intimação de apelado, recorrido, para contrarrazões, também em 15 dias. Se o recorrido apresentar recurso em contrarrazões, intimação de recorrente, apelante, para apresentar contrarrazões em contrarrazões. Artigo 1009, parágrafo 2º. 1010, parágrafo 3º. Em primeira instância, não realiza juízo de admissibilidade. Em primeira instância, não pode falar que o recurso é intempestivo, que não teve preparo, que é deserto. Todos aqueles requisitos de admissibilidade não são analisados em primeira instância. Feito esse passo a passo, protocolo, contrarrazões e eventuais contrarrazões e contrarrazões, leva-se automaticamente a petição para o tribunal. Salvo se couber juízo de retratação. Se couber eventual juízo de retratação depois da petição, contrarrazões e contrarrazões, se for o caso, o juiz pode se retratar, não se retratou, não cabia ou não quis, remete sem juízo de admissibilidade da apelação para o tribunal. Chega no tribunal, é distribuída para um relator. O relator analisa o artigo 932 em primeiro lugar. Decisões unipessoais singulares que ele pode proferir sozinho. Aí o relator lê o 932 e vê tudo que ele pode fazer sozinho. Ele pode, por exemplo, negar conhecimento a um recurso. Aí ele faz sozinho o juízo de admissibilidade, artigo 932, inciso 3. Algumas decisões dele podem caber o agravo interno para o colegiado. Então vê o relator se é o caso, por exemplo, de não conhecer do recurso, pelo 932, inciso 3. Não sendo o caso de não conhecer do recurso, 932, inciso 3, vê o caso se é de julgar sozinho no mérito nos incisos 4 e 5, negar provimento ou no inciso 5, dar provimento ao recurso monocraticamente, se houver aquele precedente forte que estudamos na aula de poderes do relator. Não podendo julgar sozinho o mérito, ele não pode proferir decisão pessoal, então ele chega para o presidente do órgão fracionário, pede marcação da sessão, é marcada a sessão de julgamento, é publicada a pauta, chega-se no dia da sessão de julgamento, é feito o pregão, se chama o caso para julgamento, e aí é o nosso vídeo aula aí de ordem dos processos no tribunal. Chama o caso para julgamento, relator lê o relatório, cabe sustentação oral em apelação, primeiro apelante, depois apelado, cada um pelo prazo de 15 minutos. Ministério Público, se estiver intervindo no processo como fiscal da ordem jurídica,
Depois de relator ler o seu voto, cabe pedido de vista, os vogais proferem seus votos. Se você tiver na apelação, lembre do 942 estudado também, a ampliação do colegiado. Se você tiver divergência 2-1, pode-se ampliar o colegiado, complementação de julgamento. Se não tiver divergência, até o final da votação pode-se mudar os votos. E aí, finalmente, é proclamado o resultado do julgamento, é proferido o acórdão é publicado através da intimação, ou seja, portal eletrônico, Diário da Justiça eletrônico, e as partes intimadas sobre o acórdão começa a correr o prazo dos recursos seguintes. Gente, esses 2 vídeos de apelação são muito importantes, eles são mais longos que o comum. A vídeo seguinte nós vamos ver agravo e outros recursos. Tem vários pontos que resgatam teoria geral de recursos, como vocês puderam ver. Continuem comigo aqui nessa série de vídeos. Por favor, se inscrevam no canal e cliquem em curtir para dar aquele apoio. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Fiquem com Deus.